Como implementar o Visual Law nos departamentos jurídicos? Olá, eu sou o Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. O Visual Law já não é mais novidade no meio jurídico. Cada vez mais advogados e escritórios implementam o Visual Law em suas rotinas. Mas é importante sabermos que essa abordagem de comunicação mais objetiva e efetiva no direito também pode e deve ser utilizada pelos departamentos jurídicos. Afinal, como anda a adoção do Visual Law pelos departamentos jurídicos e quais são seus desafios? Para debater esse tema aqui comigo, tenho o prazer de receber neste episódio do Juridicast a Aline Steinwasser, que é Head of Legal do Will Bank e cofundadora da Plain Legal. Aline, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Obrigada, Leandro. Obrigada pelo convite. Espero que eu possa agregar aí para sua audiência. Com certeza. E Aline, para falarmos sobre Visual Law nos departamentos jurídicos, gostaria antes de alinhar um conceito contigo. Visual Law e Legal Design são a mesma coisa? Acho que esse é um ponto muito legal para a gente começar a nossa conversa, né? Tá. Muita gente acha que sim, que Legal Design e Visual Law são sinônimos. Mas na verdade não. Quando a gente vai olhar antes até do Legal Design, para o design puro, a gente vê que o design é uma ciência que busca soluções para problemas, né? E como uma ciência, ele pode ter diversas abordagens diferentes. Quando a gente toma essas abordagens para o mundo jurídico, ele também pode ter diversas abordagens diferentes. Então, olhando para o design como ciência e para a forma como a gente pode aplicar ele no dia a dia, você consegue aplicar em N frentes diferentes para além da frente documental, né? Que é que a gente chama de Visual Law. Então, por exemplo, se eu estiver reorganizando todo um sistema jurídico de um país, eu posso estar fazendo Legal Design sistêmico. Se eu estiver reorganizando um time, por exemplo, sou gestora de um jurídico e eu quero tentar uma metodologia ágil. Estou falando de design organizacional. Se eu quiser repensar uma experiência, um grande exemplo que a gente dá aí na parte de experiências e de serviços é a questão de assinaturas, validação de assinaturas, né? Até muito pouco tempo atrás, o único jeito de você ter uma assinatura verificada era você conseguir ir até o cartório e fazer um reconhecimento de firma. Hoje em dia, você já pode fazer isso online, com as plataformas de assinatura digital, né? Então, é uma forma de você aplicar design a um serviço ou a um produto. Gestão, por exemplo, de contratos, gestão de contencioso. Você pode contratar sistemas que fazem isso, né? Então, aí você pode ter um design também de produto. Quando a gente está falando de design da informação jurídica, né, do documento jurídico, a gente está falando de Visual Law. Então, o Visual Law é um pequeno pedaço da aplicação de design ao mundo jurídico. Se a gente fosse pôr o nome de camada nele, ele seria design de informação para o mundo do design, né? Então, não são sinônimos, mas sim o Visual Law está dentro do Legal Design. E para a gente entender melhor até todas essas aplicações, todos esses vieses do design no mundo jurídico, tem uma fonte muito interessante que é a professora Margaret Hagan. Ela é uma professora de Stanford, uma das pioneiras no Legal Design no mundo, e ela faz um estudo muito profundo de cada uma dessas camadas, de como a gente pode aplicar elas à nossa realidade jurídica. Perfeito, Aline. Então, já que Visual Law e Legal Design não é a mesma coisa, agora entrando um pouco mais no mundo aqui do Visual Law, que é o tema do nosso episódio, né? A pergunta que eu tenho é, qual que é a importância do Visual Law para os departamentos jurídicos? Nossa, essa pergunta acho que também é bem relevante, né? A gente está vendo que o Visual Law está virando um hype, né? Se é que já não virou um hype. Sim, eu acho que sim. Todo mundo está aí ansioso. A gente vê cada vez mais, principalmente o departamento jurídico, querendo usar o Visual Law. E eu acho que tem muitos ganhos, né? Acho que o primeiro e mais genuíno deles é você propiciar acesso. Acesso à justiça, né? E aí, quando eu digo acesso à justiça, se eu sou um departamento jurídico que tem de uma empresa que é B2C, poxa, meu consumidor final precisa entender aquilo que ele está contratando, né? Então, preparar documentos que as pessoas entendam, e não só os jurídicos entendam, acho que é um grande ponto de partida, né? Documentos que agreguem mais valor para as pessoas que estão lendo. Se eu sou uma empresa B2B, por exemplo, eu tenho um contrato trabalhado com as técnicas de Visual Law, pode reduzir muito o tempo de negociação também. Tá. Pode também ajudar na hora da pessoa não só assinar o contrato, né? Mas no pós-contrato, quando as áreas recebem aquele contrato assinado e precisam gerenciar aquele contrato. Isso também ajuda no gerenciamento, tanto das obrigações como do ciclo de vida. Então, acho que o mais genuíno propósito da aplicação do Visual Law nos departamentos jurídicos é isso, né? Tornar a informação jurídica mais clara, mais acessível e dar velocidade também quando a gente está falando de contratos, enfim, de questões mais negociais. Olhando para o mundo do contencioso, o Visual Law pode trazer muitos ganhos, principalmente na frente de performance de carteira, né? Aqui no caso, por exemplo, do Will, a gente aplica o Visual Law nas petições para ajudar o juiz a entender um pouco do negócio do Will e principalmente das questões de segurança do aplicativo, né?
Quando a gente está falando de um banco digital, a gente está falando de uma operação que é completamente diferente de um banco analógico, que é o que até então a jurisprudência estava acostumada a ver. Então é muito importante que a gente tenha que a gente esmiúce as questões técnicas, né? Quais são as minhas travas de segurança, como é que eu previno fraudes dentro do meu aplicativo, qual é a tecnologia que está por trás de tudo isso. Então, o Visual Law na frente de contencioso agrega tanto para você aumentar a performance, por exemplo, numa carteira de contencioso massificado, como é o nosso caso, como também para explicar questões muito técnicas ou muito longas para o juiz, né? Então, aí falando um pouco de projetos que eu fiz aqui em paralelo com a minha cadeira do Will, para alguns clientes da Plain Legal, que é a empresa que eu cofundei. Os contencioso hiperestratégico, que a gente chama, é muito beneficiado, por exemplo, quando a gente está discutindo engenharia reversa de software, para você explicar quais são as partes que são protegidas por direito de propriedade intelectual, quais não são. A gente teve casos de mineradoras que precisavam explicar como que a legislação municipal propiciava exploração ou destinação de resíduos de mineração em uma área. Quando você está falando de concorrencial, para explicar operações complexas para o CAD, também pode fazer muito sentido. Enfim, tudo que é hiper complexo, hiper técnico, o Visual Law também pode ajudar. Então, aí fechando o primeiro bloco, né, o interesse genuíno do Visual Law para os departamentos jurídicos está aí, né, em se conectar, em trazer velocidade, em trazer mais acesso. E aí a gente tem os adicionais, né, os ganhos incrementais, que você conseguir posicionar seu jurídico como um jurídico mais estratégico, como um jurídico inovador, você trazer holofotes para o jurídico, né, então para as outras áreas começarem a ver que do mesmo jeito que elas estão preocupadas com experiência, com tornar cada vez mais a experiência como um todo, né, que a empresa entrega mais valiosa para os clientes, o jurídico também está conectado com isso, para você conseguir mostrar para a diretoria ou fazer os seus reportes de uma forma que seja mais interessante, que as pessoas consigam entender, para tirar o jurídico daquele lugar de área que está ali, às vezes, isolada da operação, que tem dificuldade de construir pontes com as outras áreas e tá aproximar também. Em alguns casos, até inspirar, né? Por que não? Aqui no Will, acho que a gente tem um caso muito legal de inspiração que veio do jurídico, que foi a questão de construir uma página explicativa do plano de opção de compra de ações. A gente construiu o plano de compra de ações, como em toda empresa, é um plano super complexo, enfim, Sim. do ponto de vista societário, super denso de informações. E a gente viu que desse jeito era muito complicado as pessoas que recebiam esse benefício conseguirem entender. E a gente criou um documento de uma única página para explicar os principais pontos da regra de compra de ações. E com isso a gente circulou e assim as áreas ficaram super interessadas, a gente teve vários feedbacks positivos e a gente sentiu que depois desse documento algumas outras entregas de outras áreas também começaram a vir nesse formato. Muito com essa cabeça de deixar mais fluida a leitura, uma coisa mais visual, mais organizada. Então, acho que, para além do intuito genuíno, tem também os ganhos incrementais aí, que são de posicionamento estratégico do jurídico dentro da organização. Interessante, Aline. E você mencionou, né, que o Visual Law ele pode impactar o resultado no departamento jurídico. E aí, no banco, vocês já conseguiram mensurar algum resultado depois que vocês começaram a praticar Visual Law? Então, a gente tem mais ou menos uns 10 meses que a gente está com todas as defesas já tendo uma intervenção visual. Tá. E no nosso cenário de aí, contencioso, isso não é suficiente para a gente ter uma base estatística forte para falar de contencioso massificado. Mas a gente teve questões de contencioso estratégico, de decisões que a gente já teve favoráveis e que foram muito grande parte do mérito, né, da decisão ter sido favorável foi dado ao Visual Law, porque a gente conseguiu fazer esquemas visuais que deixavam o assunto muito mais dava palco para os argumentos certos dentro da petição. É uma coisa que eu vejo muito no contencioso estratégico, quando a gente pega peças longas e densas, é que a gente, advogado, tem, às vezes, o hábito de esconder bons argumentos no meio de argumentos menores. Quando você está fazendo uma peça que é inteirinha textual, você não consegue falar, olha, esse argumento é o melhor. Seu juiz, olhe primeiro que esse aqui, dos meus 10 argumentos, esse aqui é o matador. Acaba ficando tudo no texto, então você não tem uma hierarquia de informação, você não tem um holofote na informação mais relevante. E a gente fez isso com um processo aqui interno estratégico. A gente trouxe o material de Visual Law para jogar a luz para a discussão que a gente queria que o juiz observasse mais, e foi justamente o que a gente conseguiu. A partir da argumentação que era essa mais forte, né, esse núcleo mais forte, a gente conseguiu reverter uma questão bem importante aqui para o Will. Legal. E Aline, você acha que o Visual Law deve ser uma preocupação só dos departamentos jurídicos ou deve também ser um esforço conjunto de departamento jurídico com os escritórios que atendem esses departamentos? Eu acho que tem que ser um esforço conjunto, mas o que eu vejo, né, e aí acho que é uma das belezas de estar vendo o movimento dos dois lados, né, movimento do ponto de vista de
estúdio de legal design, que é a Plain, e do ponto de vista de departamento jurídico, que é a minha cadeira aqui no Will. Eu vejo que os escritórios estão muito ansiosos em entregar o Visual Law, né? Só que uma coisa que eu noto é que o Visual Law, para ele ser efetivo, ele ter um real ganho, um real valor no processo, ele precisa ser muito bem feito. E ele passa pelo design a ser bem feito, sabe? Então, eu acho que é super relevante os escritórios começarem a olhar para isso e a tentar entender como construir esses materiais. Mas acho que eles não devem ser precipitados a ponto de achar que o advogado vai se bastar nesse movimento. Porque não vai. Assim, acho que a experiência que eu tenho até agora, e aí falando desde 2019, trabalhando com Visual Law e tendo implementado o Visual Law dentro do jurídico. Aqui no Jurídico do Rio, por exemplo, a gente tem até uma pessoa de design para apoiar nessa frente. Então eu digo que sim, é relevante, mas precisa estudar, precisa ter profundidade, precisa saber o que está fazendo para realmente entregar alguma coisa de valor para o cliente na ponta. Com certeza. E você mencionou, né, agora há pouco, eu concordo contigo, Aline, que o Visual Law me parece que está virando um hype, né, no direito, né? Principalmente entre os escritórios. E aí, nesse sentido, você acha que os escritórios e advogados, de modo geral, estão preparados hoje para abraçarem o Visual Law? Olha, eu acho que o Visual Law, ele traz um renovo, né, pro direito. Eu vejo ele muito tirando a gente de um lugar muito cinza, preto e branco e até chato e levando para um novo patamar, assim, sabe? De realmente entrega, assim, que a gente consegue explorar não só conhecimentos, mas acho que até talentos que às vezes a gente deixa um pouco escondido no mundo jurídico, né? Ser mais criativo, trazer a informação de uma forma mais empática. Acho que tudo isso, assim, é super relevante e acho que cada vez mais os advogados vão precisar, sim, estar preparados para lidar com isso. E aí acho que volta um pouco no que eu estava comentando no ponto anterior, né? Estar preparado, conhecer o movimento, não quer dizer ser uma pessoa, como se diz, tipo super-homem ou uma mulher maravilha, né? De querer fazer desde a estrutura da informação, a preparação do texto para o Visual Law, até a parte de design gráfico. Acho que tem uma ponta do Visual Law que é multidisciplinar na sua essência, que é a questão do design gráfico, né? Você ter realmente a expertise de alguém que estudou para isso, que sabe usar a cor de forma intencional, sabe usar fonte de forma intencional, sabe dar peso para imagens, sabe fazer espaço negativo, enfim, é uma ciência, né? Se a gente for olhar o design gráfico, nem falando do design no geral, mas o gráfico em si, que é o que a gente usa para o Visual Law, assim como o direito é uma ciência, o design gráfico também é. E tem pessoas que estudam 4, 5, 6 anos para fazer uma aplicação adequada e intencional de cores e de formatos para que realmente facilite a leitura. Então, acho que estar preparado no sentido de estar preparado para construir com outra pessoa, para entender que não vai ser um movimento que o advogado vai se bastar, como foi até agora, para entender que não é simplesmente não é estético o movimento, você não tá falando sobre colocar a cor que fica mais bonita ou deixar visualmente agradável, mas está falando de criar intervenções visuais intencionais para que aquele documento atinja um objetivo, que é deixar a leitura clara, que é deixar a leitura mais fluida, que é convencer um juiz de algum ponto. Então, acho que vai ser um processo longo de desconstrução e reconstrução, na minha opinião, Leandro. Acho que até agora a gente construiu as coisas de um jeito. O Visual Law funciona de uma forma assim, completamente diferente, tanto por depender de outros saberes, além do saber jurídico, quanto também de velocidade. Uma coisa que eu sinto muito assim, nos projetos de Visual Law é que eles não saem no mesmo tempo do que um contrato ou uma petição escrita no Word. Que a gente já tem ali mais ou menos os padrões, já vai seguindo, já vai fazendo conforme a gente sempre fez. O Visual Law demora muito mais, tanto por ser uma coisa que quebra o padrão, né, jurídico até então, tanto por ser uma coisa que você precisa pensar estrategicamente na ordem da informação, na forma como você apresenta isso, e também por ser uma atividade criativa. Você precisa de distanciamento e tempo da entrega para você conseguir refletir, ter novas ideias. Criatividade não funciona da mesma forma que a operação jurídica, né? Então, demora mais para fazer também. Dá mais trabalho e demora mais. Então, acho que é uma grande mudança pra gente aí no mundo jurídico. Com certeza. Fico muito feliz em ouvir essa sua fala, Aline, né? De que o processo, né, de implementação do Visual Law, ele tem uma lógica diferente, né? Porque de fato tem. E aí, nesse sentido, eu também observo um aspecto que eu não sei se você concorda, que é, muitas vezes eu observo profissionais do direito, seja de departamentos ou de escritórios, querendo que o design resolva lá todo um material que tá denso e que só a camada de design pode tornar aquele documento eventualmente mais amigável. Mas me parece que muitas vezes tem que mudar a forma de escrever também, que vem antes, né? Antecede o design. E aí a percepção que eu tenho que é um texto truncado, né? Muito rebuscado, não tem design que resolva. Você concorda com essa visão que é particular aqui do Leandro? Concordo muito, Leandro. Não podia concordar mais. Eu acho que
vários anos aí já aplicando o Legal Design e o Visual Law, o que eu percebi? Tem uma etapa que é antes do design, que é hiper relevante e que aí nas oficinas que eu dou, nas aulas que eu costumo dar, enfim, em alguns cursos que eu participo, eu bato muito. O papel de protagonismo do advogado no processo de Visual Law é o texto. Não adianta a gente querer aprender e fazer design gráfico, porque, como eu mencionei antes, é uma faculdade, precisa estar muito seguro do que você está fazendo, precisa, enfim, ter um repertório que a gente não tem no mundo jurídico. Então, ou você vai acrescentar isso estudando, ou você vai precisar de um profissional para fazer essa parte. Agora, o texto não. O texto é o que a gente domina, né? A gente tem uma formação hiper voltada para a interpretação de texto, para a construção de ideias, para argumentação, enfim, para tudo isso. E aí, quando a gente fala de texto, existe todo um universo, um repertório novo que o Legal Design traz com ele, o Visual Law principalmente traz com ele, que é a linguagem simples. Então, você começar, e até vi que você teve um episódio, acho, com a Heloísa Fischer, né, falando sobre linguagem. Sim. Sensacional. A Heloísa Fischer, assim, parênteses, é uma mulher sinistra, assim. Eu tive a oportunidade de conversar com ela em alguns momentos, eu falo, gente, um dia eu quero ser uma Heloísa Fischer do mundo do legal design, porque ela fala e ela tem muita propriedade, tem um repertório gigantesco, né, enfim, eu ouço ela por hora, se deixar. Mas parênteses aqui, né, a toda a construção dela, eu acho que a linguagem simples, que é o que ela traz muito, é a primeira etapa do Visual Law. Você precisa desconstruir o seu texto, precisa escrever pensando em ser objetivo, em ser claro, e a ter empatia com a pessoa que está lendo, partindo do pressuposto que ela tem que entender. E aí, não é simplesmente não usar o latim, né, ou deixar os termos técnicos, ou ser mais sucinto. Tem todo um universo de linguagem simples, de repertório, de técnica mesmo de redação, para você conseguir interferir do ponto de vista linguístico no texto, para diminuir o processamento mental do leitor. E aí sim fazer uma base de texto que funcione a aplicação do design, que no final do dia entregue um documento realmente mais interativo, mais interessante, mais fácil de entender. Então, sem linguagem simples, eu não tenho legal design. Tem enfeite, né? Você pode enfeitar o documento. Agora, repensar do ponto de vista de design, você não vai estar fazendo isso. Perfeito. E Aline, pra gente ir avançando aqui no nosso episódio, eu vejo alguns escritórios implementando o Visual Law em suas entregas e passando os custos dessa prática para os seus clientes. Você acha que uma entrega jurídica com preceitos de Visual Law deveria ser um custo extra para o departamento jurídico, para a empresa? Nossa, que pergunta difícil. Do ponto de vista do escritório, dá para entender, né? Sim. Porque demora muito mais. Você precisa de muitas vezes outros prestadores de serviço, né? Tem escritório que está montando o time interno, tem escritório que está terceirizando para estúdio, enfim. É um custo extra. Mas aí eu acho que vai um pouco para além do movimento de legal design e de Visual Law. Acho que vai para a forma como os escritórios pensam o serviço jurídico. O que eu vejo, assim, na grande maioria do mercado? O escritório está muito acostumado a ter uma cabeça de escritório, não uma cabeça de empresa. Então, o que eu quero dizer com isso? O CEO é o sócio fundador. O financeiro é o advogado que entende de números. O comercial é o advogado que tem um pouquinho mais de relacionamento com o cliente. Tudo se resolve com o advogado. Só que tem escritórios, e acho que, assim, é o que eu vejo, que os que estão nadando melhor na onda de inovação são esses, que já entenderam que o negócio deles é uma empresa, que eles precisam, quando eles estão falando de marketing, eles precisam de uma pessoa de marketing, não um advogado que entende um pouquinho de marketing. Quando eles estão falando de dados, que eles precisam de um cientista de dados, e não de um advogado que ouviu uma palestra de jurimetria. Então, eu acho que a tendência de mercado é que cada vez mais o escritório se entenda como uma empresa, e se entendendo como uma empresa, ele se entenda multidisciplinar. Tá. Assim como aqui no Will tem o jurídico que entrega a parte jurídica da solução, a gente tem uma turma de marketing que está só pensando no marketing. A gente tem uma turma de growth que só vai pensar em como crescer base de clientes. O escritório é a mesma coisa. Só que assim, a diferença é que aqui no banco a gente tem profissionais especializados em cada área. No escritório, muitas vezes, as pessoas acabam resolvendo tudo com o advogado, né? E acho que aí tá o grande ponto. A hora que os escritórios entenderem que não vai ser advogado que vai fazer toda a esteira deles, aí acho que eles vão começar a entender que eles precisam montar um time multidisciplinar, e montando um time multidisciplinar, eles vão entender que é parte do trabalho deles entregar o que o cliente espera, né? É uma boa experiência. Acho que a era da economia da experiência, que é o que a gente tá vendo agora, se conecta muito com isso, né? Sim. Poxa, uma coisa é eu entregar um trabalho que é o que todo mundo entrega hoje em dia, assim, com N lauda, super denso. Outra coisa é entregar em Visual Law bem feito, né, também, porque tem um escritório que tá entregando, mas daquele jeito, né? Então, um Visual Law que realmente faça a diferença. E a partir daí, repensar o modelo de precificação também, né? E acho que aí vai uma outra dor do mercado, né?
Você não vai conseguir, muitas vezes, vender um trabalho de visual law precificado por horas, como você faz hoje com um trabalho jurídico. Então, acho que, na minha visão, se eu fosse dona de escritório hoje, o que eu faria? Eu teria, assim, ou um parceiro de visual law, ou montaria uma área, desde que pautada por multidisciplinaridade, com profundidade, que acho que o raso não funciona, não é um puxadinho, é uma mudança, realmente, uma estrutura profunda que você precisa criar. E entregaria junto com o trabalho jurídico, já entregue no mesmo preço, no mesmo pacote. Faria você precisa de um parecer sobre isso? Tá, te entregue parecer sobre isso, em visual law já o preço é tanto. É o que eu faria, tá? Acho que tanto do ponto de vista de experiência ia impactar muito positivamente, como do ponto de vista de posicionamento de marca de escritório no mercado também ia ser um diferencial, e também pensando nessa questão toda da inovação, de tudo que o mundo jurídico ainda vai mudar nos próximos anos, com certeza seria uma capacidade de adaptação muito grande para a estrutura escritório, sabe? Que com certeza eu tornaria mais perene aí para os próximos desafios que a inovação jurídica vai trazer. Interessante. E Aline, para o nosso ouvinte e para a nossa ouvinte que nos acompanha até aqui, né? Quais são os principais documentos que um departamento jurídico pode aplicar ao visual law? Principalmente nesse início, né, de processo. Eu acho que aí vai depender muito do que o departamento precisa, né? Tá. Eu costumo dividir o visual law num departamento jurídico em 2 tipos. O primeiro é aquele que você vai usar internamente para uma apresentação, para circular entre as áreas, enfim. Esse pode ser um documento mais caseiro, sabe? No sentido de o advogado fazer um curso rápido de design, começar a construir, mesmo que não fique assim do ponto de vista de design gráfico perfeito, ter alguma autonomia na construção desses materiais. E tem um segundo tipo, que é o que vai para mercado, né? Esse que vai para mercado, para mim, a qualidade de design e ter uma pessoa profunda nisso é inegociável. Então, primeiro você precisa entender se é um documento que vai ficar só dentro de casa ou se é um documento que vai para mercado. Se for um documento que vai ficar dentro de casa, aí eu pedir ajuda do time de marketing, geralmente tem uma pessoa de design dentro, ou colocar mesmo os advogados para construir, e aí tem uma curva de aprendizado, os primeiros vão ficar feios, os segundos vão ficar menos feios, e até um dia que vão ficar ok, sabe? Eu vejo essa curva aqui na galera dos advogados, a galera vai aprendendo mesmo. E aí na outra ponta, né, nos que vão para mercado, aí você tem uma infinidade, né? Você pode fazer, por exemplo, aqui no caso do Will, a gente fez os termos e condições. E acho que até quem aí tá nos ouvindo e não conhece, entra lá no site do Will Bank, termos e condições, vai ver o nosso case de visual law. Como que a gente construiu? A gente reescreveu o contrato, né? O contrato de abertura de conta bancária de cartão de crédito, numa linguagem que, primeiro, as pessoas entendem. Então, façam um exercício de ler algum trechinho, vocês vão ver quando eu coloco essa questão da linguagem, a diferença que ela dá. A gente fez uma construção de uma página navegável, então aí veio uma designer especialista em navegação de sites para construir o visual, né, junto com o texto, e aí fazer um documento que fosse navegável, então você vai clicando, ele vai te levando a lugares que você precisa. Ele tem uma estrutura de camada de informação, então você tem caixinhas que você abre e tem mais explicação se você precisa, ou se você quer fazer uma leitura mais rápida, as caixinhas ficam fechadas, então você vai mais direto ao ponto. E aí, além disso, a gente fez a versão em vídeo dos termos de uso, né? Do lado direito, em cima tem uma bolinha escrito, veja aqui os termos em vídeo. E aí a gente construiu em vídeo mesmo, né? Então, o vídeo vai contando uma historinha e vai trazendo ali em 1 minuto e meio tudo que a pessoa precisa saber sobre o produto cartão de crédito, ou tudo que a pessoa precisa saber sobre o produto conta de pagamento. Então, acho que termos de uso, pra mim, é um grande exemplo. Política de privacidade, também agora com esse super hype também da LGPD, enfim, de aplicação aí, todo mundo se adequando à parte de dados, também é um super documento para você fazer isso. Para empresas que são B2B, você tem, assim, geralmente você tem um contrato core, né? Que é o contrato que você vai assinar com todos os seus clientes. Esse tipo de contrato se beneficia muito do uso do visual law, tanto para diminuir o tempo de espera para análise, como também para depois que o contrato foi assinado, ele virar um manual para as áreas, né? Que as áreas consigam entender, interpretar e administrar aquele contrato melhor. A gente fez agora recente, esse mês aqui no Will, o contrato de trabalho em visual law. Também acho que se conecta muito com o que o Will prega, né? Como empresa, como empregador, de ser um ambiente super seguro, de sempre falar com as pessoas no nível não hierarquizado. Então a gente também construiu o contrato de trabalho em visual law. Petições, então eu já mencionei a petição contencioso massificado, também a gente usou. Para contencioso estratégico, numa questão específica de propriedade intelectual, também a gente usou aqui no Will. Aí falando um pouco do lado plain, tem clientes que fizeram muitos regulamentos, sabe essas regras de como assinar contratos dentro da empresa? Perfeito. Políticas,
compliance, como de assinatura de contratos, também se beneficiam muito, porque geralmente são documentos muito longos, que as pessoas não têm paciência de ler, então também políticas no geral também podem ser feitos. Contrato de confidencialidade, a gente tem um cliente que tem muita startup ali que ele assina contrato de confidencialidade para fazer aceleração, né? Então, fazer aceleração de startup é difícil mandar um NDA de sei lá quantas páginas, super complexo, para uma startup. Já, de começo já começa com trava. Então, também pode se beneficiar muito. Contrato de opção de compra de ações, tanto para quem é nesse momento startup, acho que a grande maioria tem, e mesmo para empresas mais consolidadas, capital aberto, geralmente também tem plano de retenção, ação para funcionários, né? Você também pode usar nesse sentido. Então, são, assim, N lugares. Apresentações, reportes para a diretoria, né? Reporte do jurídico. Então, a aplicação, assim, o mundo é pequeno para tudo que a gente pode fazer de visual law dentro de um jurídico. Ou seja, é bem vasto, né? E aí a pergunta que eu tenho, Aline, é onde que estão os desafios, né, em se aplicar um visual law nos departamentos jurídicos? Olha, acho que o primeiro desafio é você aprender como fazer. Tá. Sabe? Porque o que eu tenho a impressão, assim, e aí muito no meu lado, quando eu dou aula sobre isso. As pessoas, elas acham que é mais fácil do que é. E aí tem até uma frase que eu acho que reúne muito bem essa questão do visual law, né? Quando você vê alguém fazendo algo, parece muito fácil, é sinal que aquela pessoa faz aquilo muito bem. Então, acho que muitas vezes as pessoas veem as entregas de visual law, aí tem vários players no mercado fazendo entregas muito legais sobre isso, e falam, poxa, é fácil, é só dar um tapa aqui no texto e colocar uns desenhos, uns ícones, pronto. Na verdade, não é assim. Então, a primeira coisa é você entender que é difícil e aprender como se faz. Então, esse é o primeiro desafio, né? Entender que você precisa, que você não sabe, que você precisa aprender. Depois, ir aprender mesmo. E vai exigir uma skill multidisciplinar. Vai te tirar da casinha. É uma construção completamente diferente do que a construção padrão jurídica. E aí, depois que você já se convenceu e já sabe como fazer, acho que aí vem a parte de conseguir orçamento dentro do jurídico para começar a investir nessas entregas. Eu tenho, assim, uma sorte e uma felicidade enorme de aqui no Rio a gente ser muito pautado por valor, né? Então, cada time dentro do banco tem muita autonomia para contratar aquilo que realmente traz valor para o banco. Então, eu não precisei ter uma longa discussão com o nível de diretoria para trazer o visual law, que foi uma coisa que foi muito natural. Mas quem tem uma situação de orçamento mais fechado, de ter uma questão de convencimento muito grande, pode fazer uma entrega que seja muito relevante e tentar fazer isso internamente. E aí, a partir dessa entrega, provar valor daquilo e aí, assim, ampliar o orçamento. Por exemplo, aqui, dando o exemplo do Will, né? Primeira entrega que a gente fez, a gente não tinha uma pessoa de designer dentro do time ainda, né? E a gente também não tinha uma verba para destinar isso logo de cara. Então, o que a gente fez? A gente construiu o One Page, né? Que é aquela página única do plano de opção de compra de ações, pelos advogados, internamente. Não ficou... Hoje eu olho e falo, gente, esse documento estava muito feio. Mas, enfim, a gente fez a gente mesmo. E aí, a gente levou esse plano pro C-Level. E quando o C-Level viu esse desenho, eles falaram, cara, que é isso? Eu nunca vi na minha vida um documento jurídico com essa clareza. Virou chaves na cabeça deles de um jeito que eles entenderam, caiu a ficha, sabe? Do que a gente tá falando. Olha, é sobre isso que a gente tá falando, sobre ter entregas desse nível de valor. E a partir daí, a gente conseguiu, nem precisou convencer de que era legal ter uma pessoa de design dentro do jurídico, pra gente começar a trabalhar isso numa escala maior, e essa pessoa fica muito dedicada a projetos mais internos. E aí, quando a gente tem projetos grandes, como, por exemplo, termos de uso, a gente sim faz investimento em pessoas que saibam construir dessa forma. Então, por exemplo, nos termos de uso do Will, a gente teve a linguagem, foi feita inteira pelo jurídico, a gente não terceirizou, até porque é muito que eu defendo, o protagonismo do jurídico está na linguagem. Quando a gente foi para a página de navegação, que é o texto navegável, a gente contratou uma web designer para desenhar a página, para que ficasse realmente funcional. A gente contratou um programador para que ele programasse a página para que ela funcionasse na internet. E aí a gente usou a agência de marketing do Will, que faz os vídeos mesmo para a campanha, para fazer os vídeos dos termos, né? Então, você vê que aí só aí foram pelo menos 3 prestadores com saberes diferentes, fora o conhecimento jurídico, né? Então, é bem multidisciplinar. Então, claro, tudo isso tem um custo que não é baixo. Os termos de uso ficaram com um custo bem relevante. Mas não foi um problema a gente conseguir essa verba, porque a gente já tinha aprovado antes no homemade, sabe? Como a construção tinha valor. Então, acho que é uma boa, para quem tem essa questão de orçamento, é um bom começo. Comece pequeno, fazendo mais um documento que seja muito relevante, que tenha muito impacto, que é uma vez que as pessoas acostumarem, perceberem valor, elas não vão querer de outro jeito.
e aí você já vai estar com um processo muito mais fluido. Legal, Aline. Nossa conversa tá muito boa, mas a gente precisa caminhar pro final do nosso episódio. E para encerrar, que dica que você dá para um executivo ou executiva jurídica que pretende começar a utilizar o Visual Law em sua rotina no departamento? Final, né? Por onde começar? Eu começaria com certeza estudando. Acho que é um movimento que, como eu comentei, ele é multidisciplinar, ele não depende do conhecimento jurídico só, e ele depende de cabeça aberta. Você precisa abrir sua cabeça para outros conhecimentos, para outras formas de pensar, para outras formas de construir, e isso acho que você só faz realmente aprendendo, né? Sentando e estudando. Então, estudar sobre design, a Margaret Hagan tem um material incrível sobre isso, disponível na internet. A Europa também já está com vários estúdios que têm várias propostas super diferentes também de Visual Law. Aqui a gente tem no Brasil já cursos de Visual Law, são por turma, né? Então tem o pessoal, por exemplo, da New Law, que eu sei que tem um curso de Visual Law, que inclusive eu vou dar um módulo de linguagem simples nele. Tem o pessoal da Future Law, que acredito que sempre está com turmas de Visual Law, então também é um material legal. A própria Plan, que é o estúdio que eu tenho aqui, junto com a minha sócia Paula, a gente faz oficinas em company, às vezes também abre curso. Então tem muito lugar para estudar. Acho que não importa, todos eles são boas bases, tá? Não tem assim um curso que você fale, nossa, meu Deus, esse curso aqui é ruim. Não. Todos eles vão virar muitas chaves. Então escolher um bom curso e fazer um bom curso, acho que é muito legal. E a partir daí, começar a pôr a mão na massa mesmo. Hoje eu pego entregas que foram as primeiras que eu fiz lá atrás, quando eu tomei conhecimento com o movimento, que eu vejo que tinham muito para aprimorar. Mas isso vem com a prática. Então, começar a pôr a mão na massa, se desafiar a construir algumas coisas. E aí, se ver que tem alguma dificuldade ou que realmente está difícil para virar essa chave, também contar com consultoria, né? Por que não? Acho que uma grande parte disso é ser multidisciplinar. Então, ter um apoio de um designer, contratar um bom designer que já seja acostumado a fazer design de informação, que não seja um designer que está ali, sei lá, em outro ponto, outra curva do saber de design, acho que também pode ajudar muito. Muito bom, Aline. Eu agradeço imensamente sua participação aqui no Juridicast. Foi um episódio que você, acho que esclareceu muitos pontos e foi um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, prazer foi meu, viu? E aí a audiência que tiver dúvidas, angústias, inquietações, ou ficar apaixonada por esse universo, pode contar comigo, eu sou super acessível no LinkedIn. Vocês só vão achar eu com esse nome lá, garanto. Obrigado, Aline. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe Juridicast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.